13. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Tema de hoje: corações endurecidos. Palavra de Deus que diz assim: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 70 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? Agora eu quero que os irmãos vão lá para o versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Meus queridos irmãos, nesse estudo do Evangelho de Mateus, nós vemos algo interessante aqui para compartilhar com os irmãos. Quando nós olhamos a parábola aqui de Mateus, vemos que o evangelista Mateus, ele apresenta aqui nesta passagem algumas diferentes respostas à palavra do Senhor. Algumas diferentes respostas à palavra aqui de Deus. E quando olhamos aqui para esse estudo no capítulo 13 do evangelista Mateus, nós vemos que este é o terceiro discurso de Jesus registrado por Mateus. Nele, aqui nós vemos Jesus contar 7 parábolas para descrever o avanço espiritual do reino dos céus nesta era, né? O escritor, ele diz que as 2 parábolas iniciais lidam com a questão do estabelecimento do reino. Já as 2 seguintes lidam com o seu crescimento no mundo. E a 5ª e a 6ª lida com o seu valor. Já a última parábola trata das responsabilidades dos discípulos no reino de Deus. Quando
quando Jesus ele fala por parábolas, nós encontramos Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, ele foi o mestre dos mestres e ele sabia disso. A Bíblia diz em João 13:13, ele mesmo dizendo: vocês dizem que sou mestre, e eu sou mestre. Entendeu? Como já dissemos, ele não foi um alfaiate efêmero, ele foi um escultor do eterno. Foi um mestre por excelência. E isso por 3 motivos. Pela excelência, ele foi mestre. Ele foi mestre pela grandeza de sua doutrina. Ele foi mestre pela irrepreensibilidade do seu exemplo e pela excelsitude de seus métodos. Jesus, ele contou parábolas e histórias. Jesus, ele usou símbolos e imagens. Símbolos fala mais do que parábolas. Imagens são mais eloquentes do que discursos. Quando Jesus ele falou sobre humildade, nós vemos ele usar ali, ele não usou um discurso, mas ele pegou uma criança nos seus braços para explicar sobre a humildade. Já quando nós ouvimos ali Jesus falar sobre a influência do mal, ele não tragou os porões da iniquidade, não. Ele disse que um pouco de fermento leveda a massa toda. Quando Jesus falou sobre a influência interna e a influência externa da igreja, ele disse que o seu povo é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, ele usou parábolas. Jesus, ele falou por parábolas. Mas, pastor, o que quer dizer parábola? Parábola significa, no grego, parábole, que significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. E aqui nós vemos o escritor ele explicar, dizendo que a parábola é uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética ou religiosa. Já outros, eles explicam que Jesus ele adotou deliberadamente um método de ensinar por parábola num particular estágio do seu ministério, com o fim de reter a mais ampla verdade sobre ele e o reino dos céus, privando disso as multidões que se tinham mostrado surdas e as suas reivindicações e que não foram responsivas aos seus apelos. Então, de agora em diante, quando Jesus se dirige à multidão incrédula, ele fala somente por parábolas. Como nós olhamos o capítulo 13, versículo 34, Jesus aqui, nós vemos a palavra dizendo: todas essas coisas falou Jesus à multidão
por parábolas. E sem parábolas, ele não lhes falava. Meus queridos irmãos, que privadamente aqui ele interpreta para os seus discípulos essas parábolas, mas para a multidão, do modo geral, Jesus só falava por parábolas. E quando nós olhamos esta passagem, nós vemos que Jesus, ao usar parábolas, era ao mesmo tempo, ele revelava a palavra, mas também ele ocultava. Quando nós olhamos a Bíblia dizendo, revelar de forma mais plena a verdade, aqueles que aceitaram o ministério, e ocultar daqueles que rejeitaram o óbvio, sendo ambos esses propósitos claramente indicados nesta passagem. Então nós vemos, meus queridos, que Jesus ele deixa claro que as parábolas são janelas abertas para umas e uma porta fechada para outros. Assim, por meio de parábolas, Jesus revelou o mistério do reino de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos que estão nos assistindo, o que é um mistério? O que realmente é um mistério? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que um mistério é aquilo que não pode ser conhecido à parte da revelação divina. E esse mistério é revelado a uns e encobertos a outros. As parábolas, meus queridos irmãos, tanto revelam como ocultam a verdade. As parábolas são uma mina de informações para os sinceros, mas um juízo sobre os descuidados. E em virtude da dureza do coração dos fariseus, naquela época, nós vemos aqui, capítulo 13, versículo 13 e versículo 15, a Bíblia dizendo que eles ouviam, mas não entendiam. Por isso eram confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e impenitência. A Bíblia nos mostra que o Senhor, ele endurece aqueles que endureceram a si mesmo. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 7, versículo 22, Êxodo capítulo 8, versículo 15, versículo 19, 32, e Êxodo capítulo 9, versículo 7, nós vemos quando o faraó endurece seu coração. Mas já no Êxodo capítulo 9, versículo 12, nós vemos quando Deus endurece o coração de Faraó. Aqui nós temos dois comportamentos, quando as pessoas, por sua própria vontade, elas rejeitam o Senhor e tratam a sua mensagem com desdém, mesmo sendo avisadas dos perigos e das promessas, ele então as endurece, para que aquelas que não quiserem se arrepender, não sejam mais capazes de fazê-los e ser então perdoados. O maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo. Olha o que a Bíblia fala no no livro de Romanos, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz em Romanos,
capítulo 1, versículo 24. A Bíblia diz bem assim, ó. Capítulo 1 de Romanos, versículo 24, 26 e 28. Por esta causa, aqui ó, portanto Deus também os entregou às imundícies, por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Versículo 26. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural para aqueles que é contrário à natureza. Versículo 28. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm. O maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo. Deus deu ao faraó muitas oportunidades. A Bíblia diz que Deus apresentou a faraó muitas oportunidades para submeter-se às advertências de Moisés. Diante da sua resistência, Deus disse: muito bem, faraó, faça-se a sua vontade. Então o Senhor endureceu o coração de faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Ali nós vemos Deus endurecendo o coração de faraó. Deus, ele não endureceu o coração do faraó contra a sua vontade. Ele simplesmente confirmou que faraó livremente escolheu resistir a Deus. É o que nós lemos aqui. O que o homem, ele livremente, ele escolhe, Deus, ele simplesmente permite. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 9, versículo 14. Diz bem assim, ó: o que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. O escritor diz, por razão, que o endurecimento humano é seguido do endurecimento divino. A parábola do semeador, aqui no capítulo 13 de Mateus, é a porta de entrada para o entendimento de outras parábolas. E essa parábola aqui é uma espécie de chave hermenêutica para a compreensão de outras parábolas. Então, quem não compreender sua mensagem neste texto, não poderá alcançar o significado espiritual das demais. As demais, que eu digo, demais parábolas. Essa parábola precisa de aplicação e não de explicação.
nesta parábola aqui do semeador, Jesus falou sobre 6 verdades fundamentais: o semeador, a semente, o solo, a semeadura e o crescimento e colheita. A parábola aqui revela ainda que Jesus não se impressiona com as multidões que o seguiam. Não. A maioria daquelas pessoas que seguiam Jesus não produziam frutos dignos de arrependimento. Eles seguiam a Jesus, mas por interesse. Seguiam a Jesus, talvez com intenções de querer ali procurar a matar. O coração delas, ou daquelas pessoas, era uma espécie de solo, é uma espécie de terra pobre. E aqui nós vemos a parábola mostrar 4 tipos de solos, que simboliza 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Aqui nós temos no capítulo 13, versículo 19, o coração que não responde. No capítulo 13, versículo 20, nós encontramos o coração impulsivo. No capítulo 13, versículo 22, nós encontramos o coração que corresponde, o coração preocupado com outras coisas. E no capítulo 13, 23, o coração que responde, ou que corresponde à semente que foi plantada. Então, vamos aqui compartilhar um pouquinho. À beira do caminho. À beira do caminho, corações endurecidos. Capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Lê para nós ali. Vamos lá. O que diz ali, versículo 4? E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. E vieram as aves e as devoraram. Agora, versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não as compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Para melhor compreensão dessa estratégia, nós vemos aqui esta parábola. Jesus enfatizando 3 características do coração endurecido. E a primeira característica do coração endurecido é: um coração endurecido, ele ouve a palavra de Deus, mas não compreende. É o que está no versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Um coração duro é como um solo batido pelo tropel daqueles que vão e vêm. É um coração inquieto, é um coração perturbado com a passagem ali dos carros, das pessoas, do tropel, das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e outras que passam. E nela é pisada a palavra de Deus. Esse coração, esse ouvinte, essa terra dura, esse ouvinte é um homem indiferente, que a rotina da vida insensibilizou. Essa pessoa conforta-se
ali com o rodar dos carros e a passagem dos homens, essa pessoa vai vivendo a vida sem abrir ali sucos na sua alma para a bendita semente do Senhor. Quando nós olhamos para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Eles estão satisfeitos consigo mesmo, agarram ali os hábitos, escravos da doutrina, da rotina do dia a dia, orgulhosos de suas crenças, ou da ausência delas, consumidos pelo prazer, nada levam a sério. O mais leve pretexto é bastante para que não assistam a uma conferência, não leiam a um livro, ou não façam, nem recebem uma visita que possa prejudicar. De algum modo, o seu prestígio dessa pessoa com o coração duro, dessa pessoa com o coração da terra batida, é conturbar o seu sossego monótono e artificial. Nessa mesma linha de pensamento também, eu vejo que esse tipo de ouvinte é insensível, esse tipo de ouvinte é apático, é distante, é indiferente, esse tipo de ouvinte é negligente e até hostil. Não quer saber do Evangelho, não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra de Deus. Então a semente bate nele e volta, não entra. A semente não penetra na terra. Quando olhamos para este tipo de coração, esse tipo de coração, esse coração duro, ele ouve, mas lhe falta compreensão. Ele ouve, mas lhe falta entendimento espiritual. Pastor, quando nós olhamos para esta palavra, eu vejo que esta pessoa com este coração duro, ele escuta o sermão, mas não presta atenção. Quem sabe neste momento tem pessoas assistindo esta live. Quem sabe o seu coração até está duro. Por quê? Porque estão escutando este sermão, mas não estão prestando atenção neste sermão. A palavra de Deus não produz nenhum efeito nessas pessoas. Por quê? Por causa que a terra é dura. A palavra de Deus não produz nenhum efeito nele mais do que a chuva na pedra. Por quê? Porque não penetra. Esses ouvintes são semelhantes àqueles denunciados pelo profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, aonde ele diz: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo, dias após dias, semanas após semanas, vão a igrejas, mas Satanás rouba a semente do seu coração. Semana após semana, eles vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor Jesus. E nesse mesmo estado, geralmente eles morrem, são sepultados, se perdem eternamente no inferno. O escritor, ele ainda diz que o diabo, ele está sempre ocupado arrebatando ao apoderado seu, como um bandido,
da palavra do reino antes que ela tenha tempo de germinar nos corações. Corações duros, corações endurecidos, sem sensibilidades. Um coração endurecido é onde a semente é pisada. Lucas capítulo 8, versículo 5. A Bíblia nos diz esta seguinte palavra. Em Lucas capítulo 8, versículo 5. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Lucas 8 e 5. Eu li Lucas 5 e 8. Lucas 8 e 5. Olha só o que diz aqui. Um semeador saiu a semear a semente, e enquanto ela semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. A semente que é pisada pelos homens nem chega a brotar. A semente que o diabo teme é aquela que os homens pisam. Entendeu? É aquela que os homens pisam. O solo se torna duro quando muitos pés transitam por ela. Aqueles que abrem o coração para todo tipo de pessoa, influências, estão em perigo de desenvolver um coração insensível. Esse coração, meus queridos, é como um coração, é como um campo de pouso que precisa ser arado antes de receber a semeadura da palavra de Deus. Comentando esses caminhos da Galileia, nós vemos aqui que a Palestina, estivemos lá na Palestina há uns anos atrás, e lá a Palestina era coberta de campos, não era rodeados por muros ou cercas, sendo que seus únicos limites eram as trilhas estreitas, as estradas. A terra ali dessas trilhas era batida, comprimida, não cultivada, nunca arada ou amolecida. Por quê? Porque ali passavam as pessoas, ali passavam os carros, ali passavam os animais. E o constante pisar dos pés dos transeuntes ali, bem como o clima seco, compactava o solo dessas trilhas de tal maneira que se tornava duro como um asfalto, de tanto as pessoas passarem. A semente que caía ali não penetrava no solo, mas ela ficava ali até ser pisada pelos homens e comida pelas aves. Aquela semente que caía à beira do caminho não penetrava no solo, porque aquele solo estava duro, aquele solo estava pisado, aquele solo estava endurecido e seco. Não penetrava, e vinha o inimigo, as aves, e as roubavam. Quando falamos de um coração endurecido, nós vemos que ele é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia ou seja salvo. As criaturas do mundo se armaram contra essa sementeira. Todas as criaturas quantas há no mundo se reduzem a 4 gêneros. Primeiro, criaturas racionais, como os homens. Criaturas sensitivas, como os animais. Criaturas vegetativas, como os espinhos. E as criaturas insensíveis, como as pedras. 4 tipos de criaturas.
e não há mais. Faltou alguma dessa que, se não armasse contra a semeadura? Todas essas 4 criaturas se levantaram ali para prejudicar aquela semente. Nenhuma. A natureza insensível a perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves e a natureza racional nos homens. Quando nós olhamos as pedras, aqui as pedras a secaram. A semente em cima de uma pedra, ela tende a somente secar, ela não vai nascer. Já quando olhamos para os espinhos, a semente meio aos espinhos as afogaram. A semente, através das aves, elas comeram. E os homens pisaram na semente. 4 tipos de características que ali atingiu essa semente semeada pelo semeador. Quando olhamos para capítulo 13, versículo 19, nesse estudo, meus queridos irmãos, nós vemos que a semeadura, o semeador, ali, quando ele começa a semear, a semeadura atrai imediatamente Satanás. O ouvinte, ali, tipo, à beira do caminho, ele ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração. É um grande perigo nós servirmos ao Senhor à beira do caminho. À beira do caminho estão os aleijados, à beira do caminho estão os mendigos, à beira do caminho estão os que pararam, os que desanimaram. Satanás é um opositor da evangelização. Onde o semeador sai a semear, Satanás também sai para roubar as sementes. Quando nós olhamos a evangelização, é não apenas um campo de semeadura, mas também um campo de batalha espiritual. O diabo, meus queridos, ele cega o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, se vocês estiverem com a Bíblia aí, olha lá o que diz. 2 Coríntios 4 e 4, diz bem assim, ó: nos quais o Deus desse século, ou em outra tradução, o Deus deste mundo, cegou as mentes daqueles que não creram, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Quem não crê é quem não recebe a palavra. Quem não crê é quem não absolve a palavra. E quem não absolve aquela semente, Satanás, ele a rouba. Como parte do seu ataque cósmico contra Deus, Satanás e seus agentes, eles buscam ativamente destruir a palavra no coração daqueles que ouvem, antes mesmo que ela comece a crescer. Antes mesmo. Então, meus queridos, sem dúvida, ele também está ativo nos lugares pedregosos. Satanás também está ativo nos espinheiros. Satanás também está ativo ali à beira do caminho, combatendo a frutificação da palavra. A palavra está sendo pregada neste exato momento através das redes sociais. Aqui você está ouvindo. Mas cuide para que o inimigo não venha a roubar esta palavra do teu coração. Abra o teu coração nesse momento
para que a palavra de Deus venha a penetrar, venha a brotar. Quando olhamos o solo rochoso, aqui é o coração superficial. Nós temos o solo rochoso ou o coração superficial. Capítulo 13, versículo 5. Agora, diz bem assim de Mateus. Capítulo 13, versículo 5. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Versículo 6. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. Versículo 20 e versículo 21 do capítulo 13 de Mateus. Diz bem assim: mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz, e em si mesmo apenas dura um tempo. Pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Oh, pastor, falamos do coração endurecido. Agora falamos da semente que caiu em solo rochoso, o coração superficial. O solo rochoso, meus queridos irmãos, não se refere a um solo pedregoso. Não. Qualquer agricultor que cultivasse um campo, ele removeria ali do seu campo todas as pedras que pudesse. Mas aqui nós estamos falando por todo Israel. Aqui há uma camada de rochas calcárias no subsolo. E em certos lugares, camadas de rochas calcárias, em certos lugares, essa camada chega tão próximo à superfície, que resta apenas alguns centímetros até o topo. Então, à medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, as suas raízes logo alcançam essa camada rochosa. Isso quer dizer o quê? Pouca terra. Se tem pouca terra, não haverá muita profundidade de raiz. Então, nesses lugares rasos, com que começa a germinar, ali as suas raízes logo alcançam essa camada rochosa, sem ter para onde se expandir. E sem condições de aprofundar-se, nós vemos as novas plantas, elas geram uma folhagem exuberante, fazendo-se mais atraente do que o restante da plantação. Porém, vindo o sol, vindo o calor, tais plantas que crescem tão rápidas, crescem tão aparentemente rápidas, são as primeiras também a morrer, porque as suas raízes não podem ali aprofundar-se em busca de umidade. É isso que o escritor está querendo dizer aqui. Essa parte da plantação aqui, ela acaba mirando bem antes de poder frutificar. Nesse solo rochoso, a semente, ela tem um início, sim. E esse início é promissor, mas um final frustrante. Por quê? Porque na hora que é para ela enfrentar o calor, na hora que é para ela ter força para frutificar, ela não tem resistência. Como é que nós podemos descrever esse solo? Esse solo rochoso. Como podemos caracterizar esse coração? Coração com pouca terra.
coração superficial, meus queridos irmãos, esse coração, ele é tido como um coração superficial. Ele tem uma resposta imediata à palavra de Deus, mas irrefletida. Capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz: algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente, não. As coisas, quando é feita sem saber o que estão fazendo, não adianta. Quantas vezes você tomou uma decisão imediata? Aqui tanto Mateus quanto Marcos, eles usam por 2 vezes a palavra logo, com o sentido de imediatamente. E essas pessoas, elas agem no calor do momento. Sabe, aquela pessoa que imediatamente, no calor do momento, ela até aceitou Jesus. Ela até foi para frente. Ela até dobrou o joelho. Ele até levantou a mão. Mas depois, elas imediatamente. Quantas pessoas no calor do momento, eles até receberam a semente, imediatamente aceitaram a semente, porém não tinha terra suficiente. O coração ali era um coração pedregoso. Até nasceu essa semente, mas quando veio o sol, quando veio a prova, quando veio ali os seus, como diz aqui, quando veio a prova, o calor, ela murchou. Então, imediatamente se escandalizam, imediatamente voltam atrás, desanimam, desistem. Capítulo 13, versículo 21, aqui a Bíblia fala: mas eles não têm raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Irmão, presta atenção. Você que é crente ou cristão, que por qualquer coisinha você esmorece, a tua semente não está tendo profundidade. Você que não consegue resistir nenhuma prova, você que não consegue enfrentar nenhuma luta, qualquer coisinha você esmorece. A tua vida espiritual está sem profundidade nas raízes. Quando vem o sol, você esmorece. Você até aceita a semente. Na hora até você, mas daqui a pouco aparece uma luta, aparece uma prova. Você deixa de ser fiel a Deus. Você deixa as coisas de Deus de lado. Você deixa os teus compromissos. Você larga, você para de orar. Você para de buscar. Por quê? Porque a tua vida não tem raiz, só tem aparência. Suas decisões é baseadas na emoção e não em reflexão. São ouvintes emotivos, entusiastas. São pessoas fogo de palha. Sentem-se alegre, mas essa alegria é passageira. Esse ouvinte, esse homem leviano, aqui, porque ele abraça com alegria o que não entende, apenas pela novidade da ideia, ou para agradar ao que o anunciou.
Esse é o ouvinte volúvel, que muda de lado conforme sopra o vento. O terreno pedregoso, meus queridos irmãos, que aqui, capítulo 13, versículo 5 do Evangelho de Mateus, aqui nos ensina. Esse terreno pedregoso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. O que é uma coisa superficial? Uma coisa só por fora. E Jesus, ele chamou de hipócrita as pessoas, os fariseus, porque eles eram apenas no exterior. O interior, eles eram comparados ao sepulcro caiado. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma. Tanto sua resposta quanto seu abandono são rápidos. São rápidos em aceitar, mas são rápidos em desanimar. São rápidos em começar, mas são rápidos em parar. São pessoas coração pedregoso. É necessário que Deus faça uma obra neste coração. Este coração precisa ser mexido. A terra precisa ser revirada. Essas pedras precisam ser tiradas. Um coração superficial não tem profundidade e nem tem perseverança. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo, aqui sobre esse ouvinte, ele não tem raiz em si mesmo. A sua fé, ela é temporária. Até fez, até fazia, até foi. Mas hoje não é mais. Hoje não faz mais. Hoje não consegue mais. Na verdade, a sua resposta ao Evangelho foi apenas exterior. Não foi interior. Por que, pastor? Porque uma pessoa que tem interior, ali, a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus. Ela não somente fala, mas ela vive a palavra de Deus. Esse ouvinte, ele pratica a palavra de Deus. Essa semente, ela não nasce e simplesmente brota por um período, não. Ela nasce, brota e frutifica. Mas o coração superficial não tem profundidade às suas raízes. E se não tem profundidade às suas raízes, não terá perseverança. A sua fé é temporária. A sua fidelidade é temporária. Na verdade, a sua resposta ao Evangelho também ali é temporária. Não houve novo nascimento nem transformação de vida, porque foi temporário. Houve sim adesão, mas não conversão. Houve sim entusiasmo, mas não houve convicção. Vale destacar, meus queridos irmãos, que este ouvinte, com coração aqui pedregoso, ele parece estar em vantagem em relação às demais pessoas. A sua resposta, ela é imediata. E o seu crescimento inicial é espantoso, meu Deus! Mas não tem profundidade. Não tem umidade. Não tem resistência ao calor do sol. Pastor, se não tem resistência ao calor do sol, vai murchar. A vida que o sol traz gera nele morte. Fica evidente que esse ouvinte construiu aqui a sua vida cristã numa base falsa. Ele não construiu ali a sua fé em Cristo, mas ele construiu ali nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas, né? Não havia umidade, a raiz nem suporte para crescimento, nem frutificação. Hoje nós vemos pessoas pegando
pessoas vivendo, pregando saúde, pregando prosperidade, pregando sucesso. As pessoas abraçam imediatamente esse evangelho do lucro, das vantagens imediatas, mas elas não perseveram. Por quê? Porque não tem raiz, não tem umidade, não suportam o sol de cada dia, não permanecem na congregação do justo. Eles se escandalizarão e se desviarão na primeira prova e luta que aparecer. Pensam que prosperidade é ter o celeiro cheio. Não. Prosperidade é ter Deus. Prosperidade é ser fiel a Deus. A viúva, na qual o profeta Elias, foi enviado à casa da viúva, ela não tinha abundância de mantimento, mas ela tinha ali uma intimidade com Deus, na qual Deus dizia para ela: o profeta estará indo à tua casa e você vai sustentar o profeta. Ela não tinha um poder aquisitivo, ela não tinha um bom emprego, ela não tinha um bom salário, ela não tinha nada e também não estava procurando isso. Ela tinha íntima comunhão com Deus, ela tinha umidade, ela tinha raiz, ela tinha ali intimidade com Deus, a ponto de o que Deus tinha falado para ela, ela iria fazer. Quando o profeta chegou na casa dela, o profeta falou: vai lá e faz um pão, vai lá e me traz água. E ela foi lá e fez. Ela não pensou em si primeiro, mas ela pensou na obra. Ela pensou no que Deus já tinha lhe falado. Ela pensou no que Deus já tinha lhe orientado. Quantas pessoas hoje querem fazer barganha com Deus e acham que estão vivendo uma prosperidade? Não estão. São sementes plantadas no meio das pedras. Elas não têm raiz. Qualquer ventinho derruba. Mas pastor, olha as minhas folhas. Tem folhas, mas não tem fruto. Qualquer luta já está murchando as folhas. Aquela viúva, ela tinha raiz. Aquela viúva, ela tinha profundidade. Aquela viúva, ela tinha intimidade com Deus. Tanto é que ela foi confiando na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não parou. Ela não teve as prateleiras cheias, mas ela não chegou a ver as prateleiras vazias. Isso é prosperidade. Isso é dependência de Deus. O coração superficial não avalia o custo do discipulado. Capítulo 13, versículo 21, nós vemos aqui, do Evangelho de Mateus. Olha só, confira aí na sua Bíblia. Mas ele não tem raiz em si mesma, apenas dura um tempo. Pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se endurece. Esse ouvinte aqui do coração superficial, ele abraça não o evangelho, mas ele abraça um outro evangelho. Que evangelho é esse, pastor? O evangelho da conveniência. Ele crê não em Cristo, mas ele crê num outro Cristo. Que Cristo que nós estamos crendo nesses últimos dias? O Cristo de tudo pode fazer, o Cristo de que nada faz mal? Não, Senhor. Quando, porém, chega a angústia,
Quando, porém, chega a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, porque não calculou o custo de seguir a Cristo. O custo de seguir a Cristo tem um grande preço: renúncia. Hoje muitas pessoas têm renunciado Cristo para atender, para aceitar, para ficar, para ali apoiar. Mas a Bíblia fala para nós fazer ao contrário. O preço do discipulado é aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não deixar filho por amor a mim, não é digno do reino. Você precisa renunciar, você precisa abrir mão. Jesus precisa estar como prioridade na tua vida. O teu coração, se Cristo não é prioridade, é um coração superficial. E esse tipo de ouvinte se desvia porque não entende o verdadeiro discipulado. Implica autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Ah, pastor, as pessoas estão falando assim, as pessoas estão debochando, as pessoas estão me desprezando, as pessoas estão dizendo que eu sou um aleluia. Ei, mantenha firme, cria raiz e fica firme na palavra e no teu chamado. Mas o coração superficial, a semente que tem ali, caído no coração superficial, e o coração pedregoso, ele ignora o fato de que o caminho da cruz é o que nos leva à bem-aventurança eterna. Esse ouvinte tem mais prazer em ouvir sermões em que a verdade é exposta. Ele fala com alegria e entusiasmo acerca da doçura do Evangelho e da fidelidade de ouvi-lo. Chora em resposta ao apelo da pregação. E fala com intensidade acerca dos seus sentimentos, porém não tem raiz. Infelizmente não há estabilidade em sua religião. Por quê, pastor? Não há uma obra real do Espírito Santo em seu coração. O seu amor por Deus é como uma névoa que cedo passa. Essa pessoa que tem o coração pedregoso, na verdade esse ouvinte ainda está totalmente enganado. Não há real obra de conversão ainda nessa pessoa. Mesmo com todos os seus sentimentos, mesmo com toda a sua alegria, mesmo com toda a esperança e desejo, ele está realmente no caminho ainda da destruição. Por quê? Porque qualquer ventinho derruba ele. Qualquer lutinha derruba ele. Que nós possamos, meus queridos irmãos, assim como o coração superficial que foi falado aqui no começo, e o coração pedregoso, que nós possamos pedir para Deus: Deus, transforma o meu coração, coração duro, Deus, coração pedregoso, que eu possa aceitar a tua palavra, que eu possa aceitar, Senhor, realmente o teu chamado, o teu ministério, que eu possa te aceitar, Senhor, e que essa palavra não entre apenas numa camadia superficial, não, mas que ela penetra até nas juntas e medulas, que ela penetra, Senhor, até na divisão da alma e do espírito, que ela vai, Senhor, até lá dentro do meu coração, transforma a minha vida por completo. Deus, que eu e você possamos fazer esse pedido para Deus nesse momento. Nós temos mais ainda. Nós vamos falar no próximo estudo sobre o coração, que ali a semente foi plantada,
foi jogada no meio do espinho, e também o coração de terra que aceitou a semente. Mas nós vamos falar no próximo estudo. Hoje nós só falamos do coração duro e do coração pedregoso. Quem sabe você que está nos ouvindo nesse momento, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, você que está aí do outro lado, dá uma refletida na sua vida, e veja se a tua vida não está sendo superficial diante de Deus. Olha o que você fazia e olha o que você não faz mais, o que deixou de fazer. Por que que as lutas você não consegue vencer? Por que que a palavra você não consegue aceitar? Por que que a palavra você não consegue receber? Dá uma olhada. Quem sabe o teu coração está duro e precisa que Deus quebre ele, amasse ele. Quem sabe o teu coração é um coração cheio de pedra, é um coração que tem terra, mas é pouca terra, é um coração que não tem umidade, e a umidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai amolecer o teu coração. A palavra de Deus, ela vai moldar a tua vida, para que você tenha um coração receptível para receber as bênçãos de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que deseja as nossas orações. Você que está afastado da casa do Senhor. Você que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento você pode levantar a sua mão. Você pode ir aonde você está, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. Você que tem uma enfermidade, você que está diagnosticado pelos médicos com uma doença, com um diagnóstico que não tem mais cura, eu quero dizer para você: aceita a palavra no teu coração, e você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão aí onde você está. Você que tem uma enfermidade, coloca a sua mão aonde está a sua enfermidade. Nós estaremos orando. A igreja estará orando neste momento. Você estará testemunhando. Coloque aqui nos comentários seus pedidos de oração, de onde você está nos assistindo, de onde você está aí acompanhando e cultuando conosco. Aí, e nós estaremos orando pela tua vida. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, Pai querido, pautado na Tua Palavra, falamos a Tua Palavra, Senhor, aqui, Deus, a Tua Palavra foi semeada aos quatro cantos da terra, a palavra, Senhor, que renova, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, que restaura, Senhor, Deus querido, a palavra que perdoa. Neste momento, aí do outro lado desta tela, tem uma pessoa, Senhor, com coração em lágrimas, tem uma pessoa, Senhor, necessitando, Deus querido, da Tua mão poderosa, a mão que cura neste momento, a mão que restaura casamento, restaura neste momento, a mão, Senhor, que liberta, Senhor, liberta dos vícios, dos jogos, liberta, Senhor, aí da bebida, liberta da prostituição, Deus querido, a mão que traz de volta o filho pródigo à tua casa, oh Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, a tua palavra foi semeada, neste momento a corações pedregosos, neste momento a corações superficial, mas a tua palavra, a água, Senhor, a água está amolecendo esses corações, a água está, Senhor, amolecendo vidas, Pai, aonde há incredulidade, ali, Senhor, haverá fé, ali haverá milagre, ali haverá restauração, ali haverá testemunho da tua glória neste momento. Abençoa, Senhor, aonde estiver chegando esta live, esta oração, aqueles que vão ouvir esta palavra, aqueles que vão ser alcançados pelo áudio, pelo vídeo, Senhor, pelas redes do WhatsApp, ou
te agradecemos, Pai, por este culto, por esse estudo bíblico, por esta live, Deus. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.